Há algumas frases que já foram inclusive mencionadas nesta igreja por outras pessoas, mas também por mim, e que são populares no nosso meio evangélico, que dizem o seguinte: a igreja é a cara do seu líder. Com esta frase eles querem dizer o seguinte: que se uma igreja não tem compromisso com as Escrituras, porque o seu líder também não tem. Que se a sua igreja não tem bom testemunho na sociedade, porque o seu líder também não tem. Então dizem alguns, e não estão longe da verdade, a igreja é a cara do seu líder. Outra frase diz ainda: cada igreja tem um líder que merece. Se ela é uma igreja que não honra as Escrituras, se sente feliz com um líder que também não a honra, os dois se merecem. E nisso eu chego à terceira frase, que é a seguinte: o sucesso de uma organização depende do líder que ela tem. Irmãos, isso é verdade aplicado em muitos contextos, quer seja no contexto político, onde em vezes a cidade de fato vai refletir o caráter, o compromisso das suas autoridades, quer seja aplicado a uma nação de forma geral, onde em muito ela vai resplandecer aos demais o caráter do seu próprio líder. E isso é uma verdade ainda mais latente quando o assunto é família. Sim, meus queridos irmãos, o bem-estar de uma família, em muito, ela depende do líder que ela tem. Se tem um pai descompromissado, certamente seus filhos vão crescer sem nenhum temor a Deus. Certamente os seus filhos vão abraçar o mundo o mais cedo possível. Se tem um marido que não zela pela sua esposa, que não cuida, que não ama, certamente terá um casamento em meio ao desleixo, um casamento complicado, e vão meio que se superar ou se suportar uns aos outros. Se tem uma esposa que não cumpre o seu papel de submissão, de respeito ao seu esposo, certamente vai haver uma disfunção nessa vida conjugal. Porque de fato, meus queridos, o bem-estar de uma família em muito está ligado ao bom desenvolvimento do papel masculino como líder da casa. E se o homem falhar em cuidar da sua casa, tenha certeza que ele falhou naquilo que é mais importante para ele. Mas nós assistimos de forma trágica um desmantelamento nas famílias dos nossos filhos. Inclusive famílias cristãs, famílias evangélicas, que estão tendo seus lares desfeitos, seus lares ameaçados, muitas vezes por conta da omissão do marido, do pai, em cumprir de forma ideal o seu papel de líder da sua casa. O salmo que nós vamos ler agora, o Salmo 101, ele foi escrito no princípio do reinado de Davi. E este salmo contém algumas resoluções, algumas decisões que outros podem chamar de bem radicais, do rei Davi no que diz respeito ao governo do povo de Israel. Davi já havia outrora enfrentado muitos desafios, muitos conflitos, e certamente ele estava se preparando para outros conflitos que ainda enfrentaria no seu reino. E nisso ele faz algumas resoluções, ele toma algumas decisões das quais ele não voltaria atrás, para poder desempenhar um bom papel de liderança sobre a nação de Israel. No entanto, Davi vai mais além. Ele leva essas resoluções para dentro da sua própria casa, para o estabelecimento da sua própria família, para o bem-estar do seu próprio lar. Ele leva essas decisões, as quais nós vamos ver nesta noite,
para dentro da sua casa, no seio da sua família, como um meio de proteger aquela família, de cuidar, de zelar dela e de poder assim instruí-la em conformidade com os preceitos de Deus. Vamos ler o Salmo de número 101, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Você acompanha na sua versão, deixe sua Bíblia aberta. Diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se apegará a mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calúnia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Então vamos olhar para este salmo, escrito no princípio do reinado de Davi, que reflete algumas decisões que ele tomou para que pudesse exercer um reinado de forma justa, de forma que tudo fosse bem no seu reinado, mas também decisões que ele resolveu levar para dentro da sua casa, para aplicar à sua família. E a partir disso nós queremos desenvolver a seguinte ideia com os irmãos nesta noite: o bem-estar de um lar está intrinsecamente ligado com o bom exercício de uma liderança masculina comprometida com Deus. Uma ênfase sobre a expressão, uma liderança masculina. Nós entendemos que a mulher tem um papel importante no bom andamento de um lar, e se ela deixar de cumprir o seu papel, também está contribuindo para o fracasso da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. Nós entendemos que filhos têm um papel importante a desenvolver para que haja uma boa funcionalidade da estrutura familiar. Mas acima de tudo, nós entendemos que cabe ao homem, a figura masculina, exercer a liderança do seu lar, cumprir o seu papel de ser o cabeça da casa, aquele que vai governar a sua família. Então se atente para a ideia desta noite. O bem-estar de um lar, de uma família, está intrinsecamente ligado com o bom exercício de uma liderança masculina, mas não é qualquer liderança, é uma liderança comprometida com Deus. Eu chamo a sua atenção já de início para 3 palavras que são as palavras-chave de hoje: lealdade, santidade, integridade. Lealdade, santidade e integridade. Essas palavras estão correlacionadas, mas colocadas numa lógica em que uma depende da outra. Se você tiver uma vida de lealdade a Deus, conforme veremos, isso vai resultar numa vida de santidade, uma vida de abstenção daquilo que não aprova a Deus, que consequentemente vai refletir um caráter justo e íntegro seu, primeiramente no seu lar, conforme vamos ver, mas também na sociedade. E a soma disso tudo vai ajudar para que você tenha um lar bem estruturado conforme deseja o Senhor. Então vamos olhar 3 resoluções que você e eu, como figura masculina, líderes do lar, precisamos assumir para que o nosso lar, a nossa família, possa ficar bem. A primeira resolução, com resolução eu quero dizer uma firme decisão que você precisa tomar, é a de lealdade a Deus. Isso nós vamos acompanhar nos versos 1 e 2. Davi fez esse compromisso acima de tudo com Deus.
antes de se comprometer com o seu governo, com a sua família, ele se comprometeu em ser leal a Deus, em ser fiel a Deus, aos preceitos de Deus, às instruções de Deus para o seu governo, quer seja o seu governo real, quer seja o seu governo do lar. E observe que o texto inicia estabelecendo qual deve ser a nossa prioridade como líderes leais a Deus. Diz o verso 1: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei, agora na versão revista e atualizada. A expressão cantarei denota a atitude do coração do salmista em exercer uma liderança que fosse louvável a Deus, que fosse redundar na glória de Deus, uma liderança exercida de forma justa, de forma piedosa, de forma comprometida com o Senhor. E a razão para tal louvor, para tal ação de cantar ao Senhor, é o reconhecimento da bondade e da justiça de Deus manifestados ao seu próprio coração, à sua própria vida. Cantarei, mas eu cantarei a bondade, eu cantarei a justiça de Deus. A palavra bondade aqui expressa a compaixão de Deus em fazer uma aliança de amor com o seu povo, mediante a qual Deus prometera que seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Em resposta a esta aliança amorosa de Deus, feita por um ato de misericórdia, pois ele não merecia, Davi diz: eu cantarei, eu exaltarei, eu louvarei a tua bondade, ó Deus, porque esta mesma bondade o alcançou. Meus queridos irmãos, Davi está louvando a Deus por causa da aliança de vida que Deus fez com o seu povo. Esta aliança não foi baseada nos méritos de Davi ou nos méritos do povo de Israel. Esta aliança foi baseada no amor de Deus pelo seu próprio povo. Como nós precisamos cantar, exaltar, louvar a Deus pela infinitude da sua bondade manifestada a nós pecadores. Mas também Davi diz: cantarei a justiça. A justiça aqui é a justiça de Deus. Esse termo aponta para o caráter justo do nosso Senhor, mediante o qual Ele julga e castiga os malfeitores, mas também Ele demonstra favor, Ele demonstra compaixão, Ele demonstra misericórdia para aqueles que de coração contrito buscam viver em conformidade com o seu padrão. Davi reconhece que Deus é um Deus justo, e que nesta justiça, mesmo ele sendo um pecador desmerecido da graça, do favor divino, Deus olhou com compaixão e com bondade e o socorreu do seu ambiente de pecado que outrora ele vivia, e o chamou para ser não apenas o grande rei de Israel, mas acima de tudo para ser um servo fiel dele. Meus queridos, Deus é a nossa justiça. Deus é o Deus que age em nosso favor por conta da sua bondade. Davi já havia por inúmeras ocasiões experimentado deste favor divino. Em meio às perseguições sofridas por Saul, em meio aos dilemas da vida, Davi já havia experimentado que Deus é justo e socorre aqueles que o servem de todo o coração. E por isso ele diz: eu cantarei, eu louvarei a este Deus. E disso ele fez como prioridade viver para o louvor da glória de Deus. Não é diferente conosco. Devemos nós também louvar ao nome do Senhor por causa da sua bondade, por causa da sua justiça manifestada a nós. E a melhor maneira de fazermos isso hoje é olhando para Jesus Cristo, é olhando para a cruz do Calvário, porque ali está a maior demonstração da bondade, do amor, da compaixão de Deus por nós pecadores. Aquela bondade que Davi experimentou, Deus demonstrou a nós quando enviou seu Filho à cruz para morrer pelos nossos pecados. Se você reconhece isso, um efeito em seu favor, então você tem razões suficientes para louvar, para cantar o nome do Senhor. Mas também, fazendo isso em louvor da justiça de Deus, olhando para Jesus Cristo, porque Jesus é a justiça de Deus para nós pecadores, porque em Jesus, Deus
puniu os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser perdoados. E isso então Jesus, meus queridos irmãos, é a nossa justiça, porque Ele carregou sobre si a condenação, o peso dos nossos pecados, e nisso Ele nos justificou, Ele nos declarou inocentes diante do tribunal da justiça divina, a justiça que Deus requeria de nós. Jesus Cristo assim a entregou ao Pai, trazendo a nós justificação, perdão de pecados. Então olhe para Jesus como a justiça de Deus, como um favor de Deus para com a sua vida, e louve, engrandeça este Deus, porque Ele fez isso sem nenhum merecimento seu. Ao contrário, se Jesus fosse dar a você e a mim aquilo que nós merecemos, nada mais justo estaria sobre nós do que as chamas ardentes do inferno. Mas porque este Deus é bom, Ele enviou Jesus Cristo a este mundo para nos dar não aquilo que nós merecemos, mas aquilo que nós tanto necessitamos, aquilo que nós mais necessitamos, que é o perdão dos nossos pecados, que é a doce presença de Deus em nossos corações por meio do perdão em Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que Jesus é a bondade de Deus, que Jesus é a justiça de Deus para as nossas vidas, então faremos como salmista, colocaremos como prioridade cantar, louvar a este Deus bondoso e justo. Mas observe em seguida que é salientado a necessidade de caminhar nos caminhos retos de Deus. Diz o verso 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ó, quando virás ter comigo. O verbo atentar aqui revela o desejo do salmista em conduzir a sua vida em conformidade com a bondade e com a justiça de Deus que foram demonstradas ao seu coração. Davi tomou como prioridade agora caminhar nos caminhos deste Deus, que num ato de muito amor manifestou a ele a sua bondade, a sua compaixão, a sua justiça, não lhe dando a condenação que ele merecia, mas lhe dando o perdão que ele tanto necessitava. O maior desejo do seu coração neste momento não era ser o maior rei de Israel, e ele foi. Não era ser o homem mais rico do mundo, e ele foi um dos mais ricos. Não era obter inúmeras vitórias, e ele obteve. Não era derrotar os seus inimigos, e ele derrotou todos os seus inimigos durante o seu reinado. Mas o maior desejo do seu coração neste momento era não se extraviar no caminho santo de Deus, era poder permanecer andando junto com Deus por toda a sua vida. Por isso ele diz: eu me atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, ao caminho da integridade, ao caminho de Deus. O bem-estar do seu governo repousava em que ele permanecesse firme ao caminho do Senhor. Os termos sabiamente perfeito mostram que o salmista havia tomado uma decisão radical e da qual ele não se arrependeria jamais, de andar em conformidade com as instruções de Deus. Ele está dizendo para nós o seguinte: olha, eu não vou tomar atalhos. Por mais que o mundo ofereça coisas atraentes, caminhos mais espaçosos, vitórias mais fáceis de serem alcançadas, eu não quero atalhos, eu quero caminhar com Deus. E é por isso que ele faz um clamor ainda, ele diz: ó, quando virás ter comigo? Este é um grito de alguém que tem o desejo de andar com Deus, mas que assume as suas limitações, que é humilde o suficiente para assumir que precisa da manifestação da presença de Deus, dos cuidados de Deus diariamente na sua vida, para que haja firmeza nos caminhos do Senhor. Ó, meus irmãos, neste quesito não somos diferentes do salmista. Como nós necessitamos da presença de Deus, como necessitamos da sabedoria que vem do alto, como nós necessitamos que Deus esteja conosco nas batalhas mais brutais da vida, inclusive naquelas que ameaçam o bem-estar da
nossa casa. Como nós carecemos de Deus para guerrear contra este mundo, um mundo impiedoso que visa a todo preço destruir aquilo que é o nosso maior patrimônio, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Nós não podemos guerrear com este mundo com as nossas forças, nós precisamos da força que vem do Senhor. Por isso o nosso clamor deve ser o mesmo clamor do salmista: ó Deus, quando virás ter comigo? Quando manifestará a mim a tua presença gloriosa? Contudo, meus queridos, bem sabemos que o ponto de partida para esta presença gloriosa de Deus está em ouvir a Jesus Cristo dizendo aos nossos corações: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você precisa da presença de Deus na sua vida, se você precisa da manifestação gloriosa dos cuidados da presença de Deus na sua família, primeiramente você tem que ouvir o chamado de Jesus Cristo, lhe chamando para ir a Ele e dizendo a você que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que Ele é o único que verdadeiramente pode te tirar dos trilhos do pecado e te colocar nos retos caminhos do Senhor, do qual o salmista não queria jamais se afastar. Jesus é o caminho da perfeição, é o caminho da justiça, é o caminho da salvação para aqueles que verdadeiramente creem no seu nome. Mas veja em seguida o resultado desta lealdade sendo aplicada. Diz ainda: portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Resultante de sua exaltação ao esplendor da bondade e da justiça de Deus, bem como pela sua ação diligente em continuar andando nos retos caminhos de Deus, o coração do salmista foi penetrado pelos preceitos santos do Senhor, de tal maneira que isso alcançou de forma fenomenal o seu próprio coração. Aquele coração que certamente outrora não era diferente dos de muitos que estão aqui nesta noite, um coração impiedoso, um coração inclinado para o mal, de repente agora é um coração sincero, é um coração leal, íntegro diante de Deus. Mas observe que Davi reconhece que a prática da vida com Deus, que aquele louvor, aquela expressão de louvor, aquele desejo de caminhar com Deus, precisa acima de tudo se fazer presente no seu coração e na sua própria casa. Por isso ele diz: por portas adentro, lá na minha casa eu terei um coração sincero, lá na minha casa eu serei um marido justo, eu serei um pai piedoso, eu serei um homem comprometido com o bem-estar da minha casa, da minha família, porque lá na minha casa eu estou resoluto de que eu vou expressar o maior nível de lealdade a Deus possível nesta vida. Meus queridos, a melhor maneira de um líder proteger a sua casa é vivendo a palavra de Deus nela primariamente. E alguém de forma muito certeira já disse que em casa ninguém usa máscaras. Davi estava dizendo: eu não vou usar máscaras dentro de casa, eu vou ser o que eu sou, e eu vou ter um coração sincero diante da minha casa. Meu querido, acredite que os seus filhos precisam de exemplo do que é ser pai, do que é ser marido, do que é ser provedor do lar, sustentador da família. O que os seus filhos e filhas precisam é de exemplos do que é um homem que verdadeiramente ama a família e está disposto a se sacrificar com ela, por ela e com ela também. O que os seus filhos mais precisam, o que a sua esposa precisa, é exemplo do que é ser uma pessoa de Deus dentro de casa. É muito triste a realidade dos nossos dias. Muitos pais não são em casa aquilo que querem ser na igreja. Como necessitamos de homens, líderes comprometidos,
em ter um coração sincero dentro da sua própria casa. Mas a pergunta que talvez você precisa fazer nesta noite é a seguinte: como posso alcançar este coração sincero, esse coração piedoso, esse coração inclinado para viver a vontade de Deus lá dentro da minha casa? E a resposta que eu lhe dou é: tão somente por meio de Jesus Cristo você pode fazer isso. Tão somente por meio de Jesus você pode viver essa vida que Deus espera de você lá na sua casa. Porque somente é Jesus Cristo que pode purificar esse teu coração pecaminoso, impiedoso, que pode tirar esse seu coração fraudulento, esse seu coração perverso, mentiroso, e lhe dar um novo coração inclinado a adorar e a servi-lo de todo o coração, inclusive dentro da sua própria casa, no relacionamento com a sua esposa, no relacionamento com os seus filhos. Só Ele pode de fato tirar este teu coração de pedra, endurecido, e te dar um coração de carne, disposto a viver a vontade de Deus. É isso que consta, por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 36, quando é dito lá: então aspergirei água pura sobre vós, e farei purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Agora Ele diz: dar-vos-ei um coração novo, tirarei esse coração pecaminoso, corrupto, e lhe darei um coração novo, um coração sincero, e porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei de vós esse coração de pedra, endurecido para Deus, e vos darei um coração de carne, um coração contrito, quebrantado. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que ande nos meus estatutos, e guarde os meus juízos, e os observeis. E isso significa fazer primariamente dentro da sua própria casa. Mas você ainda pergunta: como que isso tudo acontece? Como que esse meu coração pecaminoso pode ser removido de dentro de mim, de tal maneira que um coração de carne temoroso a Deus possa agora habitar em mim? Eu respondo a isso dizendo que tão somente por meio de Jesus Cristo, tão somente ouvindo e respondendo positivamente o chamado de Deus para o seu coração por meio de Jesus. Se não, observe o que ele consta lá em Mateus 11, 27 a 30. Vale a pena ler. Tudo me foi entregue por meu Pai, Jesus Cristo falando. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí Jesus faz um convite que você não deveria rejeitar: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vindo a Jesus Cristo é que você vai obter este coração sincero, inclinado para obedecer a Deus. Portanto, acredite, o bem-estar da sua família depende muito de como você, como líder, como homem, como pai, como marido, está se relacionando com Deus. Se houver lealdade relacional com o Senhor, certamente isso vai ser estendido aos recantos da sua casa, e a sua esposa e os seus filhos vão ser influenciados de forma piedosa. No entanto, eu preciso dizer, o contrário também é verdade. Se você não é um homem de exemplo, misericórdia para a sua casa. Portanto, a primeira resolução que o rei Davi tomou, que levaria para o seu governo, para o seu reino, e também para o governo da sua casa, é que ele estaria comprometido com a lealdade a Deus. A segunda resolução ou decisão que ele toma é a seguinte: ele estaria comprometido com a santidade pessoal. Isso nós veremos nos versos de 3 a 5. E em primeiro lugar, o salmista repudiava tudo aquilo que tinha poder de causar danos a ele e a sua casa. Lá no verso 3 é dito o seguinte:
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará, ou se apegará a mim, ficará grudado em mim. Meus queridos, Davi está decididamente a não ter namoros com o pecado. Davi está decididamente que ele não vai rastejar atrás de pecado, que ele não vai beliscar pecados, que ele vai purificar os seus olhos, o seu comportamento, que ele não vai permitir que pecado nenhum afete a sua vida. A coisa injusta que o texto se refere aponta para aquilo que tem a capacidade de corroer e destruir algo. Davi sabia muito bem que era perigoso brincar com o pecado. Ele sabia do risco, ou dos riscos que haveria em expor o seu reinado e a sua família àquilo que é errado. Ele sabia que a sua família poderia ser corroída, que o seu casamento poderia ser corroído ao ponto de ser destruído, de que o seu reinado também poderia sofrer com isso. E nisso ele diz: olha, não quero coisa injusta diante dos meus olhos. Nós podemos dizer aqui que com isso o salmista está dizendo: olha, eu vou fugir das concupiscências dos olhos. Sabe aqueles pecados que se colocam diante dos seus olhos de forma muito atraente? Sabe quando você está lidando com o seu computador e de repente aparecem aquelas coisas que você não planejou, mas propagandas sensuais que te incitam ao pecado? Naquele momento você deve imediatamente fechá-las. Proteja os teus olhos daquilo que é pecado. Aquelas cenas de TV, aquelas imagens de revistas sensuais que provocam a cobiça do teu coração mediante os teus olhos, fuja delas. Fugir das concupiscências. Não permitir que nada de ruim fique diante dos nossos olhos, porque isso pode nos atrair. E não apenas nos atrair, mas pode corroer a nós mesmos, nossos relacionamentos, nossos sentimentos familiares, paternais, de tal maneira que traga prejuízo à nossa família. Proteja os seus olhos. Você que é marido, você que é pai, você que é jovem, não tem família constituída ainda, não casou-se e não tem filhos, mas tem como sonho, saiba desde cedo, proteja os teus olhos daquilo que é mal. Porque senão, os teus olhos podem ser a destruição da tua própria família. Sabe por quê? Porque o pecado não vai ficar só nos teus olhos, ele vai entrar no teu coração. Então logo ele vai se tornar um procedimento na sua vida. Mas esse procedimento, Davi diz também: eu aborreço o proceder dos que se desviam. Dos que se desviam de onde? Dos que se desviam da vontade de Deus, dos que deixam de louvar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelos que se desviam do caminho da lealdade ao Senhor. Davi diz: eu aborreço quem tem esse tipo de comportamento. Eu aborreço a companhia daqueles que não andam com Deus, que têm os seus olhos inclinados para o pecado, que têm os seus corações seduzidos por aquilo que é errado. O verbo proceder aqui tem o sentido de praticar a infidelidade, e é justamente isso que Davi está dizendo. O verbo aborrecer tem a ideia de repudiar. Sabe aquela coisa que você não tolera, que você não consegue nem se imaginar nela? Davi está dizendo: eu aborreço isso. Eu repudio de todo o coração aquelas pessoas que são infiéis a Deus. Meus queridos, também precisamos ter essa postura. Não podemos abraçar aqueles que vão trazer influências negativas sobre a nossa casa. Eu creio que muitos aqui já tiveram que pagar um alto preço em algo por conta de más companhias. E é isso que Davi também está dizendo: eu aborreço de pessoas assim.
ele decidiu erigir um muro de proteção contra os ataques externos do seu povo e da sua casa. Este muro é o muro da presença de Deus. Este muro é o muro da santidade. Ideia semelhante, Paulo instrui Timóteo, lá no capítulo 2 de 2 Timóteo, versos 16 a 18, quando ele instrui Timóteo também contra as ciladas do mundo, contra esse tipo de procedimento mundano. Veja o que Paulo diz a Timóteo: evita igualmente as falácias inúteis e profanos, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, a mesma ideia aqui, entre os quais se inclui Mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Davi está dizendo: eu não quero companhia com esse tipo de gente também. Eu não quero companhia com esse tipo de gente que é como um câncer para corroer os meus relacionamentos familiares. Por isso eu digo, precisamos proteger não apenas a nós, mas precisamos proteger os nossos lares dos poderes corrosivos deste mundo pecaminoso. E uma boa maneira de fazer isso é estando cada vez mais próximo de Deus, é construindo a nossa vida e a nossa família no sólido fundamento da palavra de Deus, é revestindo a nossa vida, a nossa casa com a armadura de Deus, conforme é dito lá em Efésios 6, 11 e 12, onde diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Se você não estiver revestido, se a sua casa não estiver protegida com a armadura de Deus, o seu lar é um lar vulnerável. Portanto, se você deseja o bem-estar na sua casa, eu tenho certeza que você deseja isso. Isso significa se afastar de toda a sujeira moral desse mundo. Isso significa também que às vezes você vai ter que se afastar de pessoas que você pensa que são suas amigas, mas na verdade são pessoas pervertidas, que podem causar danos tremendos à sua família, ao seu casamento. Isso significa também proteger os seus olhos daquilo que é pecaminoso. Em continuidade, veja em segundo lugar que o salmista estava determinado a afastar-se do mal. Veja o que é dito no verso 4: longe de mim o coração perverso, longe de mim tudo que transpira pecados. O coração perverso, irmãos, aqui tem o sentido de um coração torto. Usando uma expressão popular, nós poderíamos dizer que é aquela pessoa que tem uma vida torta, tá? Que não está nem aí com Deus, nem aí para a vontade de Deus. Sua vida é completamente torta, desalinhada. E Davi está dizendo: olha, eu quero distância, longe de mim esse tipo de companhia. Eu quero distância mesmo desse mal. Porque ele diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. A ideia do coração perverso é que para proteger o nosso lar, precisamos se afastar daqueles que têm a mente e o coração corrompido pelo pecado, e por isso eles vivem a fazer a vontade, os desejos do seu coração pecaminoso. Com esse tipo de comportamento, meus queridos irmãos, eles mostram que odeiam o caminho de Deus, e por isso nós devemos ficar longe desse tipo de comportamento. A ideia de estar longe aqui é aquela ideia de não querer proximidade. Não significa que você tem um vizinho, porque esse vizinho é pervertido, é imoral, você não vai nem mesmo vai falar com o teu vizinho, até porque como você pode expor as boas novas do Evangelho para ele se não falar com ele? Mas a ideia aqui de estar longe é a ideia de não querer proximidade, de não querer desenvolver com esse tipo de gente coisas que você só desenvolveria, relacionamento que você só deveria desenvolver com pessoas tementes a Deus, os fiéis da terra, conforme nós vamos ver mais à frente. Mas além de evitá-los, além de não querer nenhum nível de proximidade com eles,
O salmista vigiava o seu coração para que ele não viesse a ser atraído por suas práticas pecaminosas. Por isso ele diz: eu não quero conhecer o mal. Longe de mim destas pessoas de corações perversos, de coração torto. Mas o salmista vai mais longe e diz o seguinte: olha, eu não tenho nem curiosidade de saber o que eles estão fazendo. Eu não quero nem saber, eu não quero nem conhecer essa vida pecaminosa que eles têm. Esta é uma decisão radical de não se contaminar com o pecado daqueles que nos rodeiam. Meus irmãos, nós precisamos vigiar, porque verdade seja dita, há um desejo perverso no nosso coração, mas esse desejo ele pode ser refreado com o poder da graça de Deus. Era este poder da presença de Deus que dava a Davi esse sentimento de querer se distanciar, de não querer conhecer o mal. O salmista estava decidido de que não iria sair por aí beliscando o pecado, e nós deveríamos fazer o mesmo. Porque, como já disse o pastor Hernando Dias Lopes, o pecado sempre vai lhe levar mais longe do que o que você quer ir, e sempre vai cobrar um preço mais alto do que o que você pretende pagar. Então não viva beliscando o pecado, porque você vai ficar preso nele. Quantos casais não estão separados hoje? Porque em certa ocasião um dos cônjuges pensou: vai ser só essa vez. E não foi só uma vez. Não belisque o pecado, porque você vai gostar e vai ficar preso nele. Faça que nem Davi, se afaste, não queira nem conhecer ele. Mas em terceiro lugar, aqui neste ponto, o salmista estava determinado a evitar as más companhias. Ele sabia que estava muito relacionado a evitar o mal, o estar longe de pessoas do coração perverso, o não querer conhecer o mal. Davi reconhece que isso está muito relacionado a evitar certo tipo de companhias. Aos que as ocultas caluniam o próximo, a este destruirei. O que tem olhar altivo e coração perverso, não o suportarei. Verso 5. Esse verso mostra que Davi desaprovava esse tipo de comportamento, que ele não queria esse tipo de comportamento entrando dentro da sua casa. Ele não queria esse tipo de comportamento fazendo parte do seu reinado. Por isso ele está dizendo: não quero a companhia desses caluniadores, dessas pessoas de olhar altivo, que significa pessoas arrogantes, audaciosas, que querem continuar vivendo no pecado. Eu não quero a companhia desses de coração soberbo, que descreve alguém que tem uma visão distorcida sobre si mesmo, não reconhecendo a sua vida de pecado e a sua necessidade de Deus. Davi está dizendo: eu não quero a companhia dessas pessoas. Mas ele vai muito além do que dizer não quero. Ele diz: destruirei, não o suportarei. Com esta expressão, aplicados ao seu reino, de fato significa que Davi iria destruir os seus inimigos. Ele não suportava, não tolerava aquelas pessoas. Mas trazendo ao nosso contexto, significa não ter familiaridade com pessoas que podem negativamente influenciar a nossa família, o nosso proceder diante de Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11:33, diz: não se deixe enganar, as más companhias, as más amizades corrompem os bons costumes. Davi está dizendo: eu não vou correr sem isso. Portanto, primeiramente, Deus precisa de fato arrancar esse coração pecaminoso e lhe dar um coração de carne, para que você seja leal a Ele. Visto posto, você deve ter uma vida santa, conforme vimos aqui, repudiando aquilo que é detestável aos olhos de Deus, vivendo uma santidade dentro da sua própria casa, onde é o principal lugar onde você precisa ser um homem de Deus. Para isso, tomando algumas atitudes, purificando seus olhos, se protegendo do mal, evitando determinados tipos de companhias. E isso nós caminhamos para a terceira resolução: estar comprometido com a integridade governamental.
versos 6 e 8. E primeiramente nós vemos a importância da associação com pessoas de caráter íntegro. Os versos 6 diz assim, o verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, e o que habitem comigo, que anda em reto caminho, esse me servirá. Em contraste com o verso 5, onde Davi diz: olha, eu não quero esse tipo de companhia, eu vou destruí-los, eu não suporto esse tipo de gente. No verso 6 ele diz: mas com os fiéis da terra, aqueles que andam no reto caminho de Deus, estes sim eu quero comigo, estes vão me servir no meu reino, na minha casa, porque pessoas assim eu quero perto de mim. O princípio geral, meus queridos, é que o nosso vínculo de proximidade deve limitar-se com aqueles que servem ao mesmo Deus que nós servimos, que estão decididos a viver o mesmo estilo de vida que nós queremos viver, que valorizam a família como nós valorizamos, que têm os mesmos princípios e valores que nós temos. Porque não podemos confiar o bem-estar da nossa família à companhia de pessoas que se lambuzam no pecado, e não apenas se lambuzam, mas tantas vezes ainda se gloriam nisso e fazem de tudo para te arrastar para a lama. Quem já viveu lá no mundo do pecado sabe que é assim. Sabe que aqueles que você chama de amigo faz de tudo, ou já fez de tudo para te arrastar para a lama do pecado, sem se importar com o teu casamento, sem se importar com o bem-estar da tua esposa, com a criação dos teus filhos, com a estrutura da tua família. Eles simplesmente estão pecando e querem te levar juntos. Não tenha proximidade com esse tipo de pessoa, porque ele não serve para você. Faça como o rei Davi. Ande com os fiéis da terra, com aqueles que andam no reto caminho de Deus. Nós governamos a nossa casa com integridade quando levamos apenas para o nosso lar aquilo que é justo diante de Deus. Nós governamos com integridade o nosso lar quando nós fazemos de tudo para proteger a nossa casa, mesmo que isso signifique proteger a nossa casa de pessoas da nossa própria família, mas que vivem no pecado. Em seguida, o texto nos mostra justamente isso, o zelo que nós precisamos ter pela nossa família. O verso 7 diz: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Essa atitude davídica é mais uma decisão firme em não permitir que nada venha prejudicar a sua família. Ele estava muito preocupado com o bem-estar do seu lar, de tal maneira que ele disse que, olha, uma pessoa fraudulenta, uma pessoa que vive uma farsa, que vive uma mentira, eu não quero na minha casa. Eu não quero que tenha amizade com os meus filhos. Eu não quero esse tipo de gente tendo uma amizade com a minha esposa. Eu não quero esse tipo de gente tendo amizade comigo. Eu não quero esse tipo de gente dentro do meu lar, porque eles podem corromper os princípios que eu ensinei para os meus filhos, para a minha família. E a razão disso, de não querer esse tipo de gente, é justamente para que o nosso lar não venha a ser contaminado com os princípios e valores que essas pessoas adotam e praticam. Quantas pessoas fraudulentas já fizeram parte do nosso vínculo de amizade? Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós não fomos essas pessoas fraudulentas? Pessoas que viviam uma farsa, uma mentira. Quantas vezes não prejudicamos? E ainda bem que Deus é misericordioso e nos perdoa de todo pecado, mas quantas vezes não prejudicamos a família de pessoas? Agora nós temos que ter cuidado para que essas pessoas não prejudiquem a nossa família. Finalmente, observe que precisamos então eliminar tudo aquilo que tem potencial para destruir a nossa casa. Não podemos brincar, não podemos baixar a guarda. É melhor cortar o mal pela raiz do que ficar se arriscando com ele. E nisso Davi diz no verso 8: manhã após manhã. Isto mostra uma insistência do rei Davi, mostra uma vigilância do rei Davi
Destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Agora o salmista não quer apenas evitar, ou ficar longe, ou não conhecer o mal. Agora ele vai de forma mais radical, ainda mais longe. Ele quer destruir os que praticam a iniquidade. Nesse caso, ele quer destruir os seus inimigos, os inimigos de Israel. O princípio para nós não é que devamos sair por aí destruindo os outros, tirando a vida de outros. O princípio é que nós devemos romper de vez com pessoas que prejudicam a nossa vida com Deus e, consequentemente, prejudicam os princípios e os valores da nossa família. Em outras palavras, Davi está dizendo: rompa de vez com esse tipo de pessoa, porque senão eles vão prejudicar a sua vida e a sua família. Meus queridos, pessoas que não têm integridade cristã não merecem fazer parte do nosso vínculo familiar. Não merecem a nossa aproximação delas, pois os seus pecados podem ser uma armadilha para nós. Quantas pessoas levam outros para a ruína e ainda usam o argumento: mas você não disse que é meu amigo? Então por que você não faz isso? Por que você não vai comigo? O texto está dizendo: olha, não se aproxime, não queira nada com gente assim. Faça como o rei Davi, manhã após manhã esteja vigilante, para romper qualquer vínculo de relacionamento com esse tipo de pessoa que só vai te levar para lá. Muitos dos que estão aqui sabem que isso é verdade. Muitos dos que estão aqui já tiveram brigas conjugais por causa de pessoas assim, companhias assim. Eu já passei por isso. Ainda bem que Deus foi muito misericordioso e abriu os meus olhos a tempo, me deu da sua bondade, da sua justiça e me chamou a crer em Jesus Cristo. Mas muitos já passaram por isso. Talvez alguns estejam passando por isso ainda. Estes descritos como os ímpios da terra faz um contraste com aqueles do versículo 6 que são os fiéis da terra, e a postura também faz contraste. Deve se afastar de um ao tempo que se aproxima de outro. Deve querer proximidade com os fiéis da terra. Estes você pode levar para sua casa, porque eles vão ser boa influência para a sua família. Esse tipo, mulheres desse tipo, você pode levar para instruir a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas. Mas os ímpios da terra, que aqui descreve aquelas pessoas que não têm o temor de Deus, aquelas pessoas que vivem deliberadamente no pecado, não corra o risco de levar a gente assim para sua casa. No sentido, ou seja, de ter proximidade, comunhão com a sua casa. Portanto, governamos com integridade a nossa família quando nós a protegemos, quando nós nos preocupamos com o bem-estar dela e fazemos de tudo para eliminar qualquer coisa que ameace a nossa casa. Isso deve ser feito no seu casamento. Quantas ameaças não há no seu casamento? Quantas ameaças para com seus filhos? Quantas ameaças talvez tenha dentro da sua casa que precise ser eliminada? Talvez seja a TV a cabo, talvez seja a internet sendo mal usada, talvez um celular ou qualquer outra coisa. Será se não há coisas dentro da tua casa que está ameaçando a integridade da sua família? Você tem zelo pela sua família? Se eu perguntar que você ama, eu creio que você vai dizer que ama, senão não faz sentido você estar com ela. Mas você cuida, você zela, você se preocupa, você faz de tudo para proteger a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu casamento. Nós precisamos fazer isso. E é por isso que nesta noite nós estudamos que o bem-estar de uma família está intrinsecamente ligado com o bom exercício de uma liderança masculina comprometida com Deus. Não espere que a sua esposa assuma a dianteira da casa.
É você que tem que resolver aquilo que tem que ser resolvido. A liderança do lar é masculina. Quando isso não acontece, acredite, é um lar disfuncional, um lar de papel invertido. A partir do Salmo 101, nós analisamos 3 resoluções, decisões que precisam ser assumidas por um homem que deseja governar bem a sua casa: a lealdade a Deus, a santidade pessoal, a integridade governamental. Você deve liderar de forma íntegra a sua família, de forma justa, o seu casamento e os seus filhos. Meus queridos, sem dúvida esse salmo é rico em conteúdo e mostra um homem de coração inclinado a viver em conformidade com a vontade de Deus e viver comprometido com Deus. Esse salmo é um desafio para mim que tenho família, sou casado, que tenho filhos, e para você também. Para que você, como homem, exerça a liderança do seu lar de forma comprometida com Deus, estabelecendo prioridades, sendo leal, vivendo uma vida santa na sua casa, governando com integridade a sua família. Mas para vocês jovens, que ainda não têm famílias constituídas, ou seja, cônjuge, filhos, este salmo também embeleza a vida de vocês, porque deve preencher os seus sonhos do que é ter uma família. Deve desafiar a você, jovem, de como você deve proceder no seu casamento quando ele acontecer, de quando você tem que ter filhos, da forma que você tem que criá-los. É um desafio para você, esposa, você jovem que sonha em tornar-se esposa. É um desafio para que você já entre no casamento sabendo que o papel de liderança é do seu marido. E que você possa, de fato, se submeter a isso. É um salmo belíssimo, meus queridos irmãos. É um salmo que, se lido atentamente, emociona o nosso coração. Contudo, em sua sombra histórica, mostra a figura de um homem que falhou em aplicar os ensinos deste salmo, tanto à sua própria casa quanto ao seu reinado. Davi tomou as resoluções, tomou aquelas decisões no princípio do seu reinado. Ele nos ensina isso, mas a história nos ensina que o maior rei de Israel falhou em governar a sua própria casa principalmente. Mas o que fica para nós, meus queridos irmãos, são os princípios que precisamos vivenciar. E não esteja agora aí no seu lugarzinho crucificando o rei Davi. Não esteja agora dizendo que todo o ensino do salmo foi por água abaixo, porque Davi falhou em viver aquilo na sua própria casa e também em parte do seu reinado. Porque, meus queridos irmãos, a falha desse homem de Deus, por um lado, ela traz conforto ao nosso coração. Não que nós nos alegremos com este fracasso, jamais. Mas isso traz um certo conforto e paz ao nosso coração. Porque nos mostra que se um homem como o rei Davi falhou em algumas atribuições, nós também estamos expostos a isso. Isso significa que você não precisa se desesperar. Se hoje, olhando o seu coração enquanto estudamos a palavra de Deus, você foi percebendo: eu estou falhando aqui, eu estou falhando ali. Não se desespere. Tenha paz no teu coração, porque há esperança para você. Porque nós bem sabemos que este homem que falhou sim em aplicar essas resoluções é o único homem nas Escrituras a quem a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Então o que nós precisamos é sair desse ambiente de
erro em que talvez estejamos vivendo. Sim, Davi falhou em ser um bom marido, porque ele adulterou. Falhou em ser um bom pai, porque teve incesto na sua casa, teve assassinato entre irmãos, teve perseguição de pai e filhos contra ele. Ele falhou sim no seu reinado, porque os seus próprios filhos conspiraram para tirá-lo do reino. Porque em perseguição, o seu comandante de guarda acabou tirando a vida do seu próprio filho. Foi um homem de muitas vitórias, mas também foi um homem de muitos erros, mas que nos ensina que podemos aprender com os nossos erros. Por isso você vai ver salmos belos, que nem o Salmo 51, que Davi escreve após um dos seus piores fracassos na vida, que foi aquele adultério com Batseba, e ali ele está arrependido, ele está diante de Deus, ele está chorando pela presença, pelo perdão de Deus. Então ele nos ensina que há restauração para os nossos momentos de fracasso, quando nós buscamos isto em Deus. Então há esperança para nós. Então, por um lado, nós podemos ter esse conforto de saber que, mesmo errando, nós podemos ser restaurados aos propósitos de Deus. Por outro lado, este fracasso de Davi em aplicar essas resoluções em sua plenitude enche o nosso coração de esperança. E sabe por quê? Porque nos direciona ao único homem perfeito que essa terra já viu, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus cumpriu em perfeição aquilo que tanto Davi quanto você e eu falhamos: lealdade perfeita a Deus, santidade pessoal perfeita e integridade governamental perfeita. Jesus é o nosso perfeito exemplo de lealdade, porque ele satisfez plenamente a vontade de Deus. Ele foi fiel à vontade do Senhor até a morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo perfeito de santidade pessoal, porque mesmo carregando sobre si o castigo dos nossos pecados, ele nunca conheceu pecado algum. Jesus é o nosso exemplo de integridade governamental, porque o seu reino é governado com um cetro de justiça por toda a eternidade. Logo, a única esperança de você cumprir o seu papel de líder de um lar, de forma que as Escrituras colocam, mesmo com uma tendência a erro seu, como Davi teve, é por meio de Jesus Cristo. A verdadeira felicidade, o verdadeiro bem-estar, a bênção de um lar, depende da sua relação com Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, Davi falhou, nós falhamos, mas Jesus Cristo nunca falhou, jamais falhará. Que Ele possa manifestar graça sobre graça às nossas vidas e famílias. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.